queridos nautas! Eu sou a professora Rosiane e na videoaula de hoje iremos recordar o tema o surgimento e o desenvolvimento da humanidade. Vocês viram nas páginas 28 a 31 do nosso livro de História que o desenvolvimento e o surgimento da humanidade tem sido explicado por meio de mito e pelas ciências. A explicação da origem da humanidade, dada por meio de mitos, ou seja, histórias narradas por seres heróicos, sobrenaturais ou extraordinários, pertence à teoria criacionista. A teoria criacionista aponta para a origem do universo e da vida através das explicações mítico-religiosas. Num determinado momento da história da humanidade, aparecem as ciências, que procuram explicar suas afirmativas sobre o mundo baseando-se em evidências que comprovam sua teoria ou hipóteses. As ciências propõem que o surgimento e o desenvolvimento da humanidade ocorre por meio da evolução das espécies, por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. A essa ideia chamamos de teoria de evolução. E o que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é a descoberta científica mais importante da origem da vida do ser humano no planeta. Ela é o conjunto das pesquisas de Charles Darwin, Jean Lamarck e Alfred Russel Wallace. A teoria diz basicamente que as espécies que melhor se adaptarem ao meio perpetuarão no planeta. As outras, não. Como exemplo, vamos utilizar o clássico caso das girafas, que embora não tenha sido usado por Darwin em seus estudos, didaticamente nos ajuda a compreender melhor. Imaginem que existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto, que competiam por alimento, as folhas das árvores. Num determinado momento, houve a escassez das folhas mais baixas, não possibilitando as girafas de pescoço curto de se alimentarem. Já as girafas de pescoço longo conseguiram alimentar-se. Com o passar do tempo, as girafas de pescoço curto desapareceram, enquanto as girafas de pescoço longo, mais adaptadas ao ambiente, apresentaram mais chances de sobrevivência e se reproduziram, perpetuando-se. Assim, também podemos pensar no surgimento dos homens. Antes de nós, Homo sapiens, existiram outras espécies de hominídeos, de homens muito parecidos conosco, mas que, ao longo do tempo, desapareceram. Ou seja, houve a extinção deles. E a explicação, segundo a ciência, é que a nossa espécie se adaptou melhor ao planeta, conseguindo então permanecer, se reproduzir e povoá-lo. Lembrem-se, a ciência é pautada em evidências e os fósseis encontrados em alguns lugares do mundo são evidências que ajudaram os cientistas a concluírem que, antes do Homo sapiens, existiram os hominídeos e, ainda, que algumas vezes, ao mesmo momento, conviveram espécies de hominídeos diferentes, mas, com o tempo, deixaram de existir. Outro ponto importante que precisa ficar bem claro é que nós, seres humanos, também somos animais e que, segundo a classificação científica, pertencemos à ordem dos primatas. O que? Evoluímos dos macacos? Não! O que ocorre é que possuímos um ancestral em comum a dos macacos. Por isso apresentamos aspectos parecidos com os deles. Segundo os estudos mais recentes, baseados em fósseis e análises de DNA, há cerca de 7 milhões de anos, a África era habitada por um tipo de primata, do qual descendem tanto o homem quanto os chimpanzés e bonobos, ou chimpanzés pigmeus atuais.
A analogia mais adequada para entender essa história é pensar na espécie como membro de uma família. Bom, agora irei deixá-los ampliando o conhecimento de vocês sobre o desenvolvimento da humanidade com o vídeo 5 coisas que você precisa saber sobre a pré-história. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e inclusive os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10.000 anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Façam anotações em cima do que vocês viram nessa videoaula de hoje, para que na próxima aula possamos trocar ideias. Um forte abraço e até a próxima!